A saúde pública do Estado enfrenta muitas dificuldades há anos. Com o agravamento da crise econômica, a situação se deteriorou. Para falar sobre os problemas que a população da Baixada Fluminense tem enfrentado nessa área, o Alerj Entrevista de hoje recebe o deputado Dr. Deodalto, que é médico e integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre esses dados da Baixada Fluminense, que tem, na verdade, 13 municípios, mas concentra 23% da população do estado, né? Que é um número muito relevante, já que a gente tem 92 municípios do estado. E a gente sabe que é nessa região também, na região metropolitana do Rio, onde a gente encontra os piores indicadores econômicos, índices de serviços básicos, né? Oferta de água, de esgoto, acesso mesmo da população à saúde pública. Como é que o senhor tem visto a piora nessa área específica da saúde nos últimos anos? A que o senhor atribui essa situação? Natália, primeiramente é muito grave. A Baixada hoje, com mais de 4 milhões de habitantes, conta apenas com 2 hospitais gerais. Nova Iguaçu, que é um hospital federal, municipalizado, que é o Hospital da Posse. E em Caxias tem Saracuruna, que é um hospital estadual, o Adão Pereira Nunes. Só esses 2 hospitais, para atender a população, é impossível. 4 milhões de habitantes, é um hospital que fazia muita cirurgia eletiva, hoje não faz mais. As pessoas de Paracambi, Japeri, Queimados, Seropédica, não têm acesso à saúde. O município não tem hospital. E com isso, absorve muito a demanda desses pacientes para ir para o Hospital da Posse, superlotando. Um hospital que tem a capacidade para 250 leitos, hoje encontra com 450 leitos. E como você falou, os indicadores socioeconômicos, na Baixada ainda é pior. Cidades muito pobres. E os governos que entraram agora, pegam as prefeituras sucateadas, falta de leitos de maternidade, você não tem noção. Nos últimos 10 anos fecharam 16 maternidades. Enfim, a Baixada está sofrendo muito e precisa de socorro. O senhor falou sobre esses municípios que têm recursos escassos, eles não têm condições de sustentar hospitais municipais. E, na verdade, até os hospitais municipais atendem essa demanda de saúde mais básica, né? Esse primeiro atendimento. Como o senhor falou, cirurgias eletivas, os casos mais graves, acabam sendo da atribuição dos hospitais estaduais mesmo ou federais. Mas com 2 hospitais para atender toda essa população fica muito difícil, né? Impossível, né? E o grande problema da Baixada também, devido ao não reajuste da tabela SUS, onde tinha as maternidades privadas, os hospitais privados, que era conveniado ao SUS, em 12 anos que não tem esse reajuste, todos eles faliram e fecharam. Então tem que ter uma parceria com o governo federal e também com o governo estadual, para que outras maternidades de pessoas que trabalham e consiga promover em uma ação em conjunto com o Estado para montar novas maternidades na Baixada Fluminense. Porque o senhor chegou a citar 16 maternidades fechadas nos últimos 10 anos. Isso. Então o senhor acredita que, na verdade, a causa desses fechamentos é essa defasagem da tabela do SUS, desses pagamentos? E esse, com certeza, é o pior problema. Hoje você sabe que um parto, tanto normal quanto a cesariana, mais ou menos o que custa. O SUS hoje paga R$ 498 no parto normal e R$ 622 na cesariana. Tem 12 anos que não tem reajuste. É impossível, você não paga hoje o custo com esse paciente, com esse valor. E a gente sabe, por exemplo, que os planos de saúde que pagam, o senhor me dizia antes do programa, o dobro, mais ou menos, né, às vezes um pouco mais do que esses valores da tabela do SUS, já não pagam o valor, por exemplo, de um médico particular. Pagam aquilo que é estabelecido, né, pela Agência Nacional de Saúde. Então, ser metade desse valor é porque está muito aquém da necessidade, né, dos custos de medicamento, de internação, da equipe médica, de instrumentos que são utilizados, tudo isso. Esse valor, Natália, é para a equipe médica, anestesista, pediatra, também instrumentador, auxiliar, também a parte do hospital, R$ 622. Não paga, eu vou falar para você, a medicação hoje que se gasta. O plano de saúde paga uma vez e meia a tabela. O SUS hoje deveria ter um aumento de pelo menos 100% para adequar a tabela.
Isso é um problema que o governo federal está enfrentando, não só aqui no Rio de Janeiro, tampouco na Baixada Fluminense, é o país todo. Deputado, e o senhor é ginecologista, a gente tem aqui as informações. Hoje, na Baixada Fluminense, a gente tem o Hospital da Mãe e o Hospital, a Maternidade Mariana Bulhões, né? Mesquita e Nova Iguaçu. Essas duas maternidades para atender toda essa população. Isso acaba não só superlotando essas unidades, mas também fazendo com que essas mulheres precisem se deslocar para outros hospitais, especialmente aqui na capital, né? A maioria dos pacientes da Baixada Fluminense hoje vem para o Rio de Janeiro. Como você citou, o Hospital da Mãe em Mesquita. Um hospital muito bom, um hospital que fazia há 6 meses atrás 400 partos mês. Hoje faz 800, devido ao fechamento da maternidade Melquiades Calazans em Nilópolis e também do Hospital de Clínicas de Belfor Roxo. Essas duas maternidades absorviam mais ou menos em torno de 400 partos mês. Sendo que esse hospital é um hospital de baixo risco. Já a Mariana Bulhões Nova Iguaçu é um hospital de alto risco. E também tem um outro hospital de alto risco na Baixada, que é em São João do Meriti, o Hospital da Mulher, que também está superlotado. Hoje ele tem que atender também o baixo risco, que as pacientes não têm onde ganhar os bebês. E nesse caso, o senhor disse que 2 dessas unidades são de alto risco. Isso. E que estão também acima, né, da sua capacidade, atendendo acima da sua capacidade. O que isso representa de risco para essas mulheres que estão recebendo atendimento nessas unidades? Porque eu, como leiga, por exemplo, entendo que se uma mulher que está em risco chega num hospital que está superlotado e ela precisa, de repente, após o parto de uma unidade de tratamento intensivo, talvez essa unidade não exista para ela, não existe esse leito disponível. É assim que acontece? É assim mesmo que acontece, porque a paciente, quando tem um parto prematuro, claro, vai precisar de uma UTI neonatal. Essa UTI ela é concentrada hoje na Baixada, no Hospital da Mulher e no Hospital em São João do Meriti e no Hospital Mariana Bulhões Nova Iguaçu. Essa paciente, às vezes, fica 30 dias internada. Ela está ocupando um leito que poderia servir também para o baixo risco. Só que precisa de um outro hospital na Baixada Fluminense de urgência para baixo risco. Porque se acontece uma situação mais grave, para onde essas mulheres são deslocadas? Tem que vir para o Rio de Janeiro. Não tem outro hospital na Baixada Fluminense para ter esse atendimento. E até para os partos que não envolvem riscos, mas, como a gente diz, cada mulher é uma mulher, né? Pode ter uma mulher com 24 horas de trabalho de parto e outra que tem apenas 2 horas de trabalho de parto. Se a mulher mora num município em Belfor Roxo ou em qualquer outro município um pouco mais afastado e precisa vir para a capital, corre o risco dessa criança nascer no meio do caminho. De vez em quando a gente fica sabendo, nasceu no ônibus, nasceu no carro, porque uma paciente, vamos colocar um exemplo, Japeri, lá próximo ao Rio Guandu. Uma mulher dessa passa mal, às vezes, meia-noite na sua casa, não tem transporte, pega um carro e vem. Chega, o primeiro hospital que vai atender é Mariana Bulhões, Nova Iguaçu, que é próximo à Dutra ali. Não tem vaga. Essa paciente vai ter que vir para o Rio de Janeiro. Muitas das vezes corre dela passar mal e ganhar neném dentro do carro. E aí acaba sendo um risco também, né? É um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Deputado, essa questão de se deslocar entre unidades de saúde não acontece só com as gestantes. A gente sabe que alguns pacientes que passam mal, como o senhor falou, de madrugada, em horários em que os hospitais não são, ou as UPAs não têm tanto movimento, tem dificuldade de encontrar determinados especialistas nessas unidades básicas e ficam nessa peregrinação de uma para outra, tentando encontrar, às vezes, um pediatra ou um ortopedista, um neurologista, um neurocirurgião, que é mais específico ainda. E isso representa um risco muito grande para essas pessoas, né? Nesse deslocamento, dependendo do caso, da gravidade, existe o risco dessa pessoa morrer nesse deslocamento, né? Ou diminuir as chances de cura, né? Com certeza, Natália, para você ter uma ideia. Quando a gente fala Baixada, a gente vincula muito de Caxias para lá, né? Até Paracambi. Hoje, um acidentado, dá um exemplo, na rodovia Presidente Dutra, da Serra das Araras até que o início da rodovia Presidente Dutra, qualquer acidentado tem que ir para o Hospital da Posse. Quando não chega a ambulância no tempo que a gente quer, um socorro imediato, as pessoas que estão no carro próximo pegam e colocam e levam para o hospital. É um risco muito grande para o paciente, porque essa pessoa não tem experiência, né, na área médica, tem uma lesão, nos primeiros socorros. Então, realmente falta isso na Baixada Fluminense.
Deveríamos ter hoje mais 2 hospitais gerais na Baixada para atender a população no momento que nós estamos. Mas eu não vejo hoje a construção de um novo hospital na Baixada. Tem um hospital desativado em Mesquita que poderia de imediato ser a salvação da Baixada. Um hospital que tem 450 leitos, está desativado há mais de 10 anos. Já falei desse hospital com o governador e estamos esperando o posicionamento do secretário de Saúde do Estado para ver se faz uma parceria com o município de Mesquita para reabrir, que é o antigo Hospital Escola São José de Mesquita. Pelo menos a estrutura já existe. A estrutura está pronta. Né? Deputado, e o senhor fez um ofício ao governo do Estado também tratando dessa questão dos leitos nos hospitais, né? Como é que foi recebido esse ofício? O senhor teve alguma resposta em relação a essa solicitação? Tive. O governador de imediato ligou para o secretário de Saúde, Luizinho, me recebeu. Estamos tentando, em parceria, reabrir a maternidade Bom Pastor de Queimados. Conseguindo isso, vai melhorar muito. Vai desafogar primeiramente o Hospital da Mãe de Mesquita e vai atender ali próximo Paracambi, Japeri e Queimados. Tem capacidade para fazer 300 partos mês. O grande problema é que só Queimados, a prefeitura não consegue dotação orçamentária para bancar essa maternidade. Então, está tentando fazer uma parceria com Paracambi e também Japeri para que esses 3 municípios se reúnam e façam com eles ali um projeto para cada prefeito bancar um pedaço ali. Já que são próximos e vão ser atendidos também por essa Com unidade, certeza. né? Deputada, eu tenho informações aqui. O Jornal Extra publicou em 2014 que os hospitais públicos da Baixada Fluminense já tiveram 2.480 leitos, com uma população de 3 milhões e pouco mais de 3 milhões e 700 mil habitantes, que dá mais ou menos 0,66 leito por 1.000 habitantes, que na verdade é bem abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que diz que o ideal é 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. Isso. O senhor tem ideia da defasagem, da quantidade de leitos, o que nesse momento seria necessário abrir de novos leitos na Baixada Fluminense? Natália, hoje, como eu falei, só o Hospital da Posse e também em Nova Iguaçu e o Hospital Saracuruna. Exemplo, 3 milhões, mais de 4 milhões com certeza a Baixada Fluminense tem. O Rio de Janeiro tem, vamos colocar 10 milhões, né? 2,5 vezes a população da Baixada. Só que o Rio hoje tem 16 hospitais, municipal, federal e estadual. Para você, a desproporção de leito para a Baixada Fluminense, onde nós sabemos que os indicadores socioeconômicos são muito piores. E muita gente no Rio tem também um plano de saúde que ameniza esse sofrimento. Que é a qualidade de vida, a qualidade de vida aqui e é um pouco o melhor índice de do que a Baixada desenvolvimento Fluminense. melhor, né? Então deveria ser construído hoje na Baixada 4 hospitais gerais para atender a necessidade de imediato. E nós não temos nenhum projeto a curto prazo, que eu falo menos de um ano, para construir esses hospitais. Até pela crise financeira do Estado não existe essa perspectiva, né? Deputada, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.